Alguns sócios, alguns torcedores têm reclamado muito do estatuto do Flamengo, do atual estatuto. Você acha que deve mudar? Ou o que deve ser feito no estatuto do Flamengo? Primeira coisa é ser cumprido. A atual administração, quer dizer, o estatuto do Flamengo é um estatuto antigo, não adaptado às novas legislações, mas se tivesse sido cumprido já era um grande avanço. A atual administração sistematicamente descumpriu o estatuto em todos os seus artigos. Então, nosso objetivo o primeiro ato é a criação de um novo estatuto, trazendo o Flamengo para a nova legislação. Então, a partir disso, e cumprindo o estatuto, está tudo resolvido. Mas, Pedrinho, e o Conselho Deliberativo, que fiscaliza o estatuto? Como é que está a fiscalização? O Conselho Deliberativo, infelizmente, virou um mero validador dos atos errados da direção. Então, o contrato é assinado de forma não transparente, já está em vigor, e aí vai para o Conselho Deliberativo com a seguinte condição: ou aprova ou aprova. Enquanto não tem um estudo anterior, por pessoas capacitadas, as comissões do Conselho Deliberativo são comissões de alto nível. E as pessoas preocupadas com o melhor do Flamengo. Ninguém quer prejudicar o Flamengo. Agora, a direção assina e depois vira validador o Conselho Deliberativo. Se você quiser, tem exemplo aí de coisas nocivas. A rescisão do contrato da Nike, o novo contrato da Olímpicos já foi prorrogado em função de uma assinatura de um contrato que foi recebido um dinheiro antes, com prejuízo para o clube. O Flá TV que está valendo e que não tem contrato, e vai por aí afora. Pedrinho, mas como é que ficou aquela situação da Petrobras? O problema com a Petrobras não é o problema com a Petrobras, o problema foi o Flamengo. Porque qualquer órgão do governo ou empresa do governo só pode liberar verbas para os contratos se você tiver com os impostos em dia. E o Flamengo, apesar de estar na time mania e ter a garantia dos impostos passado, quitado, solucionado, o Flamengo não pagou novamente o recolhimento mensal. A Petrobras ficava impedida de repassar o dinheiro ao Flamengo em função do Flamengo não ter pago os impostos. E eles preferiram não assinar o contrato com a Petrobras e até agora não acharam um patrocinador para pagar a mesma coisa que a Petrobras. Então hoje tem 1 milhão, se eu não me engano, mensal por 7 meses que a Olímpicos vai pagar, que por ano dá 12. O da Petrobras já estava em 16. Quem é que vai assumir essa dívida? Quem vai assumir é o clube. O próximo presidente vai ter que equacionar essa dívida. Como você acha que está o futebol hoje, a gestão do futebol? Como é que você está enxergando isso aí? Bom, a saída do Y é lamentável. Quer dizer, o Flamengo não tem o dinheiro, vai, como é que se diz, perder em qualidade o time do Flamengo, mas eu acho que não tem outra solução. E o Adriano? A torcida fica um pouco chateada porque ela gosta de ver o Adriano. Aí eu acho que os dirigentes teriam que ter uma conversa. Hoje eu li num jornal em que diz assim, se ele tivesse bom, ele estaria no Internacional. Não é isso. O dirigente do Flamengo tinha que conversar com ele, porque ele precisa mudar a mentalidade dele e a imagem dele. Ele tem que se dedicar e se doar ao Flamengo, e depois que ele estiver em forma, ele curte a vida dele, que ele tem todo o direito. Isso não é ruim para a imagem do Flamengo? A sensação que tem é que os outros jogadores ainda não estão em rota de colisão em relação a isso. Com certeza vão ficar, né? Mas isso é uma coisa inevitável, mas ainda há tempo de você tentar resolver isso. Agora, se você fosse hoje o presidente atual do Flamengo, o que você mudaria no futebol? Eu vou começar nas escolinhas do Flamengo de futebol. O Flamengo tem escolinha no Brasil todo e que eu saiba, não apareceu nenhum jogador dessas escolinhas. Tem alguma coisa que não está batendo. Tenho amigos que contam, que tentam indicar jogadores e não conseguem indicar. Porque no futebol base do Flamengo, nas divisões de base, só jogam jogadores de determinados empresários. E esses jogadores são vendidos. Pedro Beda foi vendido por uma empresa dessas de esporte. Uma semana depois ele foi vendido por um preço 4 vezes maior. Muita coincidência. E aí, no futebol profissional,
vamos jogar e vamos acabar Essa empresa que você fala é a Trafic? Com certeza. É bom a gente dar nome aqui para o torcedor saber quem é. Não, e esse caso do Pedro Beda, na relação ele constava, eu não me lembro qual é a cor. Então ele era um jogador assim que não era de ponta. Venderam e só quem ficou com lucro foi a Trafic. O time tem mudado muito rápido. A velocidade de compra e venda está muito grande. Não, e agora, isso tem prejudicado os times. Nós vamos entrar agora na janela do meio do ano. Que ninguém sabe o que vai acontecer. Podem ser desmontados e montados os times de um dia para o outro, como aconteceu com o Flamengo ano passado. Se você lembrar, o Flamengo nessa época, ano passado, ele estava 10, 11 pontos na frente do segundo colocado e desmontou o time. Agora a gente também, falando do futebol, né, que todo mundo gosta de futebol, mas a gente não pode deixar de falar do Remo. Como é que está o Remo? Olha, por informações, eu acho que o Flamengo vai ser campeão esse ano. Mas que o Flamengo tem que melhorar, vou voltar nos esportes olímpicos. A guarnição brasileira em qualquer Olimpíada, mais da metade dos atletas de remo era do Flamengo. Eu acho que na última Olimpíada o Flamengo não teve nenhum atleta. Então a gente tem que fazer com que o remo, que é um esporte estatutário, que é o esporte de fundação do clube, volte aos dias de glória, em que a equipe nacional só tira a camisa do Flamengo e bota do Brasil. Como está essa relação do governo com os times do Rio, com os times do Brasil inteiro em relação à Time Mania? Então, parece que estão negociando um novo valor, uma nova forma da Time Mania, porque se tivesse válido a lei anterior, o Flamengo hoje estava quebrado. O Flamengo tinha que pagar de dívidas assumidas algo em torno de R$1 milhão mês. E o Flamengo não teria essa receita. Então, estão tentando prorrogar o valor da contribuição mensal e empurrar a dívida para frente. Isso é um projeto bom para os times? O bom seria perdoar a dívida, mas fica difícil num momento em que o país passa você perdoar essa dívida, e principalmente com uma grande quantidade de falta de transparência nos dirigentes de todos os clubes. Isso não é uma qualidade do Flamengo. Você tem uma série de clubes que isso acontece. Agora, e a torcida? Como está a torcida em relação ao Flamengo? Eu acho que o sentimento é quando falta apagamento e o time ameaça não entrar em campo. Quer dizer, a torcida, o futebol é o carro-chefe. Se o futebol continuar ganhando, a torcida acaba não participando desse movimento. Então, quando o futebol tem algum problema, ela se manifesta. Pedrinho, se eu fosse torcedor do Flamengo e tivesse o direito de votar, por que eu votaria em você? Primeiramente, pela paixão que eu tenho pelo Flamengo. Sou um engenheiro civil da prefeitura, prestes a me aposentar. Meu compromisso é integral dedicação à direção do Flamengo, não só da minha parte, como de todas as pessoas que fazem parte do meu grupo. Nós vamos entrar no Flamengo às 7 da manhã e sair na hora que tiver. Acabou a época em que o dirigente chega no final da tarde e vai embora no início da noite. Nós vamos nos dedicar ao clube com amor e paixão. O Flamengo vai servir de exemplo para os outros times? Com certeza. Nós vamos administrar sempre voltado no melhor para o clube. O clube é a razão de tudo. E o Flamengo vai conseguir patrocínio? Vai ter uma gestão respeitosa? Ela vai ter primeiramente vai ser uma administração transparente. O sócio tem que ter uma participação ativa na vida do clube. A partir do momento em que o sócio participar de todas as decisões, você vai ter um grande aliado. No passo seguinte, toda a nação rubro-negra vai se aderir a esse movimento. Eu peço que você deixe as suas considerações finais. Tá. Obrigado, Valdir. E aos telespectadores, muito obrigado pela oportunidade que me deram.